Boa tarde, pessoal. Vocês aí que dizem que leem a Bíblia, principalmente as testemunhas de Jeová, né, que seguem os ditames do corpo governante. Aqui, ó. Eu estou lendo a Bíblia. Não é outro livro qualquer, não. Aqui, ó. Para mostrar para vocês, ó. É a Bíblia. A Bíblia que eu estou lendo. Não é qualquer livro, não. Aqui no livro de 1 João, eu convido a todos vocês a lerem o capítulo 3, aonde vai mostrar a diferença dos filhos de Deus para os filhos do diabo. Principalmente vocês, testemunhos de Jeová, que odeia seu irmão por mando daqueles homens lá que dizem que eles são apóstatas, né? E vocês odeiam até mesmo um membro de sua família, que de repente não quer mais ser testemunho de Jeová. Um filho, uma filha, nenhum telefonema vocês podem receber, porque aqueles homens lá de New York, manda vocês odiar. Então vamos ver o que é a Bíblia aqui, ó. Eu estou lendo a Bíblia, não é outro livro não. A Bíblia apologética. Leia aí na sua Bíblia, 1 João capítulo 3, a diferença dos filhos de Deus dos filhos do diabo. Isso aqui é a Bíblia que está me ensinando. Então é Deus que está me ensinando. A Bíblia não é a palavra de Deus? Então leia aí, 1 João capítulo 3. Vamos ver aqui a diferença entre o filho de Deus e os filhos do diabo. E a diferença do ensino da Bíblia para o ensino do corpo governante, que manda vocês odiar o seu próximo. Olha só o que a leitura da Bíblia vai nos ensinar. Vede, com grande caridade nos tem concedido Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado, em Jesus. Agora, o versículo 6. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo. Isso aí quem está dizendo não sou eu não, é a Bíblia. Entendeu? Só lê aí, 1 João capítulo 3. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus.
Agora, olha o Deus testemunho de Jeová. Nisto se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça não ama e não ama seu irmão, não é de Deus. Se você não ama seu irmão e não é de Deus, tu é filho de quem? Do diabo. É o que a Bíblia está dizendo. Agora, olha o 11. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justa. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece, vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu sua vida por nós, Jesus. E nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitando lhe encerrar suas estranhas, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguremos nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedimos, dele a recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E qual é esse mandamento? Olha o 21. E o seu mandamento é este, que creamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda o seu mandamento, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Meus irmãos, acabei de ler para vocês 1 João capítulo 3. Leia Testemunho de Jeová e certifique-se de que a Bíblia, a palavra de Deus, Jesus, Jeová Deus, manda que você ame o seu irmão. Jesus disse até no livro de Mateus 5, 42 a 45, que devemos amar até os nossos inimigos e fazer súplica para que vos persegue. Testemunho de Jeová, leia só a Bíblia, siga Jesus e não a homens que diz que você tem que odiar até a tua filha. Aonde que a Bíblia ela está dizendo que você tem que odiar alguém? Acabei de ler para vocês 1 João capítulo 3, que devemos amar os nossos irmãos. Pois se você não amar,
Você é filho do diabo. Tá aqui, ó. Não é eu que estou falando, não. Leia aí 1 João capítulo 3. Se você não ama seu irmão, tu é filho do diabo. Aqueles homens lá que manda você odiar, eles são filhos do diabo. Não é eu que falei, não. Leia aqui, ó, 1 João capítulo 3. Quem não amar também não chegou a conhecer a Deus, porque Deus é amor. Jesus em Mateus capítulo 5, 42 ao 45. Se você não amar, tu não chegou a conhecer a Deus. Pois ele disse, tem que amar também os vossos inimigos, para que se mostreis filho de vosso Pai que está nos céus. Deixemos Jeová. Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Certifique-se de que a torre de vigia nos enganou. Tu não pode dizer que ama a Deus e odiar seu irmão. 1 João 4,8. Se você diz eu amo a Deus, mas odeio meu irmão, tu é mentiroso e a verdade não está em você. Leia mais a Bíblia, leia mais a palavra de Deus. Não se deixa guiar por cegos, por religiões, por seita que manda vocês odiar. O ódio não é de Deus. Se você odeia seu irmão, tu é mentiroso e a verdade não está em vós. 1 João 4,8. E eu acabei de ler para você aqui, ó. 1 João capítulo 3. O Filho de Deus e os filhos do diabo. Se você odeia, você não é filho de Deus. Você é filho do diabo. É a Bíblia que está falando, não sou eu não. Leia aí, testemunho de Jeová, 1 João capítulo 3, e certifique-se dessas verdades. Saia da mentira e venha para a verdade. E a verdade é Jesus. Prova ao contrário. 1 João 4,8. Se você diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, tu é mentiroso e a verdade não está em vós. Mateus capítulo 5, 42 a 45. Jesus disse que devemos amar até mesmo nossos inimigos. Você, testemunho de Jeová, ama teus inimigos? Ou você segue o ditame da torre de vigia, que é odiar até a sua filha, expulsar sua filha e seu filho de casa? Aonde é que isso é ensino da Bíblia? Aonde é que está? Aonde é que Jesus ensinou isso? A Bíblia manda nós também honrarmos os nossos filhos, porque são herança de Jeová. Assim como os filhos, eles têm de honrar os pais também têm a obrigação de honrar os nossos filhos e prosseguir ensinando eles o caminho do Senhor. Meu irmão, minha irmã, testemunho de Jeová, leia a Bíblia. Leia aí 1 João capítulo 3, leia Mateus capítulo 5, 42 a 45 e certifique-se de que devemos amar o nosso próximo. Se você não ama, você é filho do diabo. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Leia aí, 1 João capítulo 3. Leia Testemunho de Jeová. Estude a palavra de Deus e siga Jesus, pois ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E guarde os mandamentos de Deus. E um dos seus mandamentos
é amar o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama o teu próximo está cumprindo a lei de Deus. Se você não ama, você está seguindo o diabo. Porque aquele que não ama o seu próximo segue o diabo, que tem odiado até agora. Então siga a palavra de Deus, leia mais a palavra de Deus e siga Jesus, e não a uma organização de homens que mente para você, mente para mim, mentiu e continua mentindo. Se você não ama, você não é de Deus. E se não é de Deus, é de quem? É do diabo. Leia aí 1 João capítulo 3 e certifique-se dessas verdades. Aprenda quem é o filho de Deus e quem são os filhos do diabo. Todo aquele que odeia seu irmão, além de ser mentiroso, é filho do diabo. Então, testemunho de Jeová, siga a Jesus e cumpra os seus mandamentos. E segundo Jesus, os seus mandamentos não são pesados. Ame mais, ame o seu próximo, ame também os vossos inimigos, para que assim se mostreis ser filho de vosso Pai que está nos céus. Porque Deus, Ele derrama a chuva sobre bons e sobre maus, e o seu sol brilha sobre ímpios e sobre bons. Aprenda, testemunho de Jeová, da palavra de Deus, e siga Jesus, e não um grupo de homens que te ensina a odiar. Siga Jesus e aprenda a amar antes que seja tarde demais. Como diz a Bíblia em Abacuque, antes que aquele dia venha sobre vós como gangrena. Ninguém vai escapar não. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal divino. Tanto ricos como pobres, tanto bons como maus. E você, será que vai estar preparado para comparecer diante do tribunal divino, tribunal de Cristo? E seremos julgados individualmente segundo as nossas ações, aquilo que praticamos. Então, testemunho de Jeová, não siga homens, siga Cristo. Ame seu próximo, ame a sua filha, ame seu filho, ame os nossos irmãos e siga os ensinamentos de Cristo, que é amar e não odiar. O ódio é do diabo. E se você odeia, tu não é filho de Deus, tu é filho do diabo. Um abraço a todos e fique na paz de Deus.